Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre razão e proporção. Vamos dar continuidade à série de resoluções de situações e problemas que a gente iniciou na aula número 2, envolvendo o conceito de razão. Na sexta questão, que foi do Enem 2016, diz o seguinte: 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Na marca A, eu tenho 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Na marca B, eu tenho 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. Na marca C, eu tenho 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. Na marca D, eu vou ter 6 gramas de fibras a cada 90 gramas de pão. E na marca E, 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida vai ser... Então vejam só, o que se quer nessa questão é que a gente diga qual dessas 5 marcas vai ser escolhida para ser consumida, levando-se em consideração que deve ser escolhida a que tem a maior concentração de fibras. E aí na questão é dito aqui que essa concentração de fibras é dada por uma razão que relaciona a massa de fibra com a massa do pão. Observa que o por novamente está aparecendo aqui numa questão relacionando 2 grandezas. Então, a razão que nós queremos encontrar, que me dá a concentração de fibras, é uma razão que relaciona a massa de fibra com a massa de pão. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos calcular a concentração para cada uma das marcas e vamos escolher a que tiver a maior concentração, como é sugerido aqui na questão. Então vamos começar aqui com a marca A. Na marca A eu tenho 2 gramas de fibras para cada 50 gramas de pão. Então vou colocar aqui na massa de fibra 2 e na massa de pão 50. Minha razão vai ficar assim. Se eu dividir 2 por 50, eu vou encontrar 0,04. O que é que isso significa? Que para cada 1 grama que eu tenho de pão, eu vou ter 0,04 gramas de fibras, ok? Na marca B, eu tenho 5 gramas de fibra para 40 gramas de pão. 5 dividido por 40 dá 0,125. Ou seja, para cada 1 grama que eu tenho de pão, eu vou ter 0,125 gramas de fibras. Na marca C, eu tenho 5 gramas de fibras para cada 100 gramas de pão. Se eu dividir 5 por 100, eu vou encontrar 0,05. Isso significa que para cada 1 grama de pão, eu tenho 0,05 gramas de fibras na marca C. Na marca D, eu tenho 6 gramas de fibras para 90 gramas de pão. Está aqui. Se eu dividir 6 por 90, vai dar 0,0666, que é uma dízima periódica. Arredondando aqui, como essa última casa que eu tenho aqui, 6 é maior do que 5, eu vou acrescentar uma unidade aqui na anterior e colocar um valor aproximado. Então, para cada 1 grama de pão, eu vou ter 0,067 gramas de fibras na marca D. E, por fim, na marca E, eu tenho que em 7 gramas de fibras para cada 70 gramas de pão. Então, se eu dividir aqui 7 por 70, vai dar 0,1. Ou seja, para cada 1 grama de pão, eu tenho 0,1 gramas de fibras. Bem, é dito aqui que recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. E esse pão é o pão da marca B, que tem 0,125 gramas de fibras para cada grama de pão. Logo, a resposta da nossa questão é aqui, a alternativa B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na 7ª questão, que foi do Enem PPL 2017, diz o seguinte: em uma embalagem de farinha encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. Então nós temos aqui ingredientes: 640 gramas de farinha, que são equivalentes a 4 xícaras. E depois 16 gramas de fermento biológico, que são equivalentes a 2 colheres de medida. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres de medida? Bem, a gente tem que calcular uma razão aqui que relaciona
quantas colheres vai caber em uma única xícara. Só que para isso, antes, nós vamos ter que descobrir duas outras razões. Como assim? A primeira delas é a que diz quantas gramas eu vou ter em uma colher. E aí, se eu olhar aqui para a receita que foi dada por parte da receita, é dito o seguinte, que 16 gramas de fermento biológico são equivalentes a 2 colheres. Ou seja, 16 gramas cabem em 2 colheres, que é usada como medida. Então, eu vou montar aqui uma razão. 16 gramas está para 2 colheres. Bem, se eu dividir 16 por 2, eu vou descobrir quanto eu tenho em uma única colher. Então, 16 por 2 vai ser 8. Então, eu agora sei que cada colher cabe 8 gramas. Ok? Na sequência, a gente vai calcular agora quantos gramas a gente tem em uma xícara. E para isso, a gente vai usar essa outra parte aqui da receita, ó, que diz que 640 gramas de farinha equivale a 4 xícaras. E aí, independente de ser farinha ou fermento, não vai fazer diferença no cálculo, porque ele diz aqui que as densidades, tanto do fermento quanto da farinha, são iguais. Então, o que é que eu vou fazer agora? 640 gramas de farinha está em 4 xícaras. Então, eu tenho outra razão. 640 está para 4. Se eu dividir 640 por 4, eu vou descobrir quantas gramas eu tenho em uma única xícara. Então, eu tenho 160 gramas em cada xícara. Agora, nós vamos atrás da razão que foi pedida no problema. O que se quer saber é quantas colheres dessa cabem em uma xícara. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular uma razão agora que relaciona as xícaras e as colheres. E como? Pegando aqui a quantidade de gramas que cabem em uma xícara e pegando aqui a quantidade de gramas que cabem em uma colher. Então vai ficar assim. Numa xícara cabe 160 gramas. Numa colher cabe 8 gramas. Se eu dividir 160 por 8, eu vou encontrar 20. Isso quer dizer o seguinte, que em uma xícara eu vou ter 20 colheres de medida. Ok? Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na oitava questão, que foi do Enem PPL 2016, na terceira aplicação, diz o seguinte, um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 quilômetros. Ao consultar um mapa com auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades, nesse mapa, era de 5 centímetros. A escala desse mapa é... Então, o que a gente tem aqui é uma situação-problema que envolve o reconhecimento de uma escala em um mapa. Lembra que lá na aula número 1, nós aprendemos que a escala é uma relação que calcula aqui a distância no desenho com a distância real. Só que essas distâncias devem estar na mesma unidade. E aqui não acontece. Tem a distância no mapa, ou seja, no desenho em centímetros, e a distância real em quilômetros. Então nós vamos começar transformando esses 25 quilômetros em centímetros. Para isso, eu vou colocar aqui na nossa tela a tabela com as unidades de medida de comprimento. Eu tenho aqui a unidade padrão, que é o metro, os submúltiplos, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro, e os múltiplos, o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E aqui, na casa dos quilômetros, eu vou colocar 25. Então, eu tenho 25 quilômetros e quero transformar em centímetros. Para isso, eu vou deslocar aqui, uma casa, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui nos centímetros. Como eu estou saindo de uma unidade maior para uma menor, cada casa dessa que eu desloco aqui, o que eu me desloco aqui, eu multiplico por 10. Como eu desloquei aqui 5 casas, então eu vou acrescentar aqui atrás de 25, quando chegar em centímetros, 5 zeros. Cada zero desse que eu acrescento aqui, significa que eu multipliquei uma vez por 10, ok? Então, o que é que eu tenho? Que 25 quilômetros é a mesma coisa que 2.500.000 centímetros. Bem, agora eu vou lembrar que a escala é a medida no desenho e a medida real. A medida no desenho foi dada aqui, é 5 centímetros. A medida real é 2.500.000 centímetros. Então, eu vou substituir a minha escala. Eu vou ter 5 está para 2.500.000. Aqui, eu vou desconsiderar esses zeros aqui só para efeito de simplificação. 5 por 5 vai dar 1 e 25 por 5 vai dar 5. Então, o que é que vai acontecer? Aqui em cima vai ficar 1 quando eu simplificar
E aqui vai ficar 500 mil, já que eu não tenho 25, eu tenho 2 milhões e 500 mil. Então, embaixo vai ficar 500 mil. Então, a minha escala é de 1 para 500 mil. Ou seja, para cada 1 centímetro que eu tenho no desenho, na realidade, eu tenho 500 mil centímetros. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na nona questão, que foi do Enem 2016, diz o seguinte: diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto em alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. No filtro 1, 18 mg em 6 dias. No filtro 2, 15 mg em 3 dias. No filtro 3, 18 mg em 4 dias. No filtro 4, 6 mg em 3 dias. E no filtro 5, 3 mg em 2 dias. Ao final, descarta-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias. O que corresponde ao de pior desempenho? O filtro descartado será. Então vejam só. Aqui é dada uma razão que relaciona aqui a medida da massa de contaminantes com o número de dias. E o filtro que apresentar o pior desempenho quer dizer que é o que captura menos agentes contaminantes por dia. E ele vai ser descartado. O que se quer é que a gente descubra qual é esse filtro. Então vamos pegar essa razão que foi dita aqui, e colocar aqui na nossa tela. A razão que me dá aqui a eficiência desse filtro é a que relaciona a medida da massa de contaminantes com o número de dias. Então vamos começar aqui com o filtro número 1. É dito que esse filtro número 1 ele deixa de capturar 18 mg em 6 dias. Então tem aqui 18 mg de contaminantes em 6 dias. 18 por 6 vai dar 3 mg por dia. Então esse filtro 1 aqui, ele deixa de capturar 3 mg a cada dia. No filtro 2, eu tenho que ele deixa de capturar 15 mg em 3 dias. Então está aqui a minha razão. A massa dos contaminantes e aqui o número de dias. 15 dividido por 3 vai dar 5. Isso quer dizer que esse filtro 2 deixa de capturar 5 mg a cada dia. O filtro número 3, ele deixa de capturar 18 mg em 4 dias. Se eu dividir 18 por 4, eu vou descobrir que ele deixa de capturar 4,5 mg por dia. O filtro número 4 deixa de capturar 6 mg em 3 dias. Então está aqui, 6 dividido por 3, então o filtro 4 deixa de capturar 2 mg de agentes contaminantes por dia. E por fim, no filtro 5, eu tenho que ele deixa de capturar 3 mg em 2 dias. Se eu dividir 3 por 2, eu vou ter que ele deixa de capturar 1,5 mg por dia. Então, o filtro que apresenta aqui o pior desempenho é aquele que captura, ou que deixa de capturar, mais miligramas por dia. Nesse caso, é o filtro número 2. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a última questão da aula de hoje. Na 10ª questão, que foi do Enem PPL 2015, diz o seguinte: sabe-se que o valor cobrado na conta de energia elétrica correspondente ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida em watts, e também ao tempo que esse aparelho permanece ligado durante o mês. Certo consumidor possui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3.600 watts e um televisor com potência máxima de 100 watts. Em certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro elétrico durante um tempo total de 5 horas e esse televisor durante um tempo total de 60 horas, ambos em suas potências máximas. Qual a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor? Bem, a gente vai começar aqui nessa questão calculando quais foram os respectivos consumos do chuveiro e do televisor.
Já que ele diz aqui que esse consumo ele é proporcional à potência que é utilizada em cada aparelho. Então o que é que a gente tem? Vamos começar aqui com o chuveiro. O chuveiro foi usado durante 5 horas e em cada hora ele gasta 3.600 watts. Então multiplicando 5 por 3.600, o consumo do chuveiro foi de 18.000 watts nesse mês. O televisor é dito aqui na questão que ele ficou ligado durante 60 horas e em cada uma dessas horas ele gasta ou tem uma potência máxima de 100 watts. Então 60 vezes 100 eu vou ter 6.000 watts. Agora que nós já temos o consumo do chuveiro e do televisor, a gente pode encontrar a razão que foi pedida. E por quê? Ele diz que o valor que vai ser cobrado é diretamente proporcional ao consumo. Então, se eu calcular uma razão para o consumo, essa razão também serve para eu saber o valor. Que razão eu tenho entre os valores. Então, a razão que a gente quer calcular é a razão entre o valor cobrado pelo chuveiro e o valor cobrado pelo televisor. Como são proporcionais ao consumo, eu vou colocar aqui onde tem valor cobrado pelo uso do chuveiro a quantidade de watts que esse chuveiro consumiu, que foi 18.000 watts, e aqui embaixo a quantidade de watts que esse televisor consumiu, que foi 6.000 watts. Aqui eu tenho 18 e 6, que eu posso simplificar ambos por 6. Então 18 por 6 vai dar 3 e 6 por 6 vai dar 1. Então minha razão vai ficar assim, ó, de 3 para 1. Observa que esses zeros aqui, ó, eu já posso simplificar cancelando eles, né, já que eu tenho 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. Então, a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor é de 3 para 1, ok? E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro!